A história dos hebreus no Egito é de sofrimento, resiliência e, finalmente, libertação. Para entendermos a sua difícil situação, precisamos voltar no tempo ao mundo antigo, onde um povo nômade, liderado pelo patriarca Jacó, buscou refúgio nas terras férteis do Egito. O Egito, nesta época, era um farol de civilização, uma terra de prosperidade e ordem. O rio Nilo, com suas águas vivificantes, sustentava uma sociedade vasta e complexa. Os hebreus, inicialmente acolhidos como convidados, se viram gradualmente presos em um sistema que os transformaria de visitantes em cativos. Talvez o número crescente de hebreus tenha gerado medo e ressentimento entre os egípcios. Quaisquer que sejam as razões, os hebreus, que antes tinham a promessa de uma terra de abundância, se viram presos nas garras de um regime impiedoso. A descida à escravidão foi provavelmente gradual, uma lenta erosão das liberdades, em vez de uma transição abrupta. No início, os hebreus podem ter sido empregados como trabalhadores, suas habilidades utilizadas em projetos de construção ou trabalho agrícola. No entanto, à medida que seu número aumentava, também aumentava sua vulnerabilidade. O faraó, movido por conveniência política ou preocupações econômicas, começou a vê-los como uma fonte valiosa de mão de obra não remunerada. Os hebreus, antes orgulhosos e independentes, foram despojados de sua autonomia. Eles foram forçados a trabalhar sob o sol escaldante, construindo cidades e monumentos que glorificavam seus opressores. Suas vidas não lhes pertenciam mais. Seu trabalho pertencia ao faraó. No entanto, mesmo nos limites da escravidão, seu espírito permaneceu inabalável. A vida de um escravo hebreu era de sofrimento incessante. Do amanhecer ao anoitecer, eles trabalhavam sob os olhos atentos dos feitores egípcios, suas costas curvadas sob o peso de cargas pesadas. O faraó, obcecado por grandes projetos de construção, exigia cotas cada vez maiores de tijolos e argamassa. O chicote, um símbolo onipresente da autoridade egípcia, estalava impiedosamente, incitando os escravos exaustos a trabalhar mais e mais rápido. O pedágio físico era imenso. No entanto, os hebreus persistiam, seus corpos levados aos limites da resistência humana. Sua fé, seu único consolo, sussurrava sobre um tempo em que eles seriam livres, um tempo em que seu sofrimento terminaria. Em meio ao sofrimento, pequenos atos de desafio cintilavam como brasas na noite. A crueldade dos egípcios ia além da brutalidade física. Eles buscavam esmagar o espírito dos hebreus, quebrar sua vontade e sua fé. Famílias foram separadas, maridos arrancados de esposas, filhos arrancados dos braços de suas mães. Os egípcios, cegos por seu próprio senso de superioridade, não conseguiram entender a verdadeira natureza da força de seus cativos. Os hebreus, sustentados por sua fé e sua história compartilhada, encontraram maneiras de resistir, mesmo nos tempos mais escuros. Eles se agarraram às suas tradições, suas histórias, suas canções. Estas se tornaram armas contra o desespero, lembretes de sua identidade e seu destino final. Apesar dos horrores de sua situação, os hebreus nunca perderam de vista sua fé. Nas orações sussurradas sob a cobertura da escuridão, nas histórias compartilhadas de seus ancestrais, no simples ato de manter vivas suas tradições, eles nutriram uma crença que os sustentou durante os longos anos de cativeiro. Seu Deus, ao contrário do distante e indiferente faraó, era um Deus de compaixão e justiça. Ele havia feito uma aliança com seus antepassados, uma promessa de que sempre cuidaria deles, que os livraria da opressão. Essa crença, sussurrada de pais para filhos, mantinha viva a esperança de um futuro melhor, um tempo em que eles seriam livres para adorar seu Deus em sua própria terra. O ponto de virada na saga hebraica chegou com o nascimento de Moisés. Criado no palácio do faraó, mas ciente de sua herança hebraica,
Moisés estava dividido entre dois mundos. Sua vida teve uma guinada dramática quando ele testemunhou o espancamento brutal de um escravo hebreu. Fugindo do Egito para escapar da ira do faraó, Moisés encontrou refúgio na terra de Midian. Foi lá, enquanto cuidava de seu rebanho, que ele encontrou Deus na forma de uma sarça ardente. Apesar de sua relutância inicial, sobrecarregado por um sentimento de inadequação para uma tarefa tão monumental, Moisés acabou aceitando seu chamado divino. A 10ª e última praga, a morte dos primogênitos, provou ser o ponto de inflexão. Deus, em sua misericórdia, forneceu um meio para que os hebreus escapassem deste julgamento final. Eles foram instruídos a sacrificar um cordeiro e marcar as ombreiras de suas portas com seu sangue. Este sinal, o sangue do cordeiro pascal, identificaria suas casas e protegeria seus filhos primogênitos do anjo da morte. Quando a escuridão caiu sobre o Egito, uma noite de terror e lamentação tomou conta da terra. A morte de seu próprio filho finalmente quebrou a determinação do faraó. Quebrado e derrotado, ele cedeu, concedendo aos hebreus sua liberdade. O êxodo não foi uma simples fuga, foi uma jornada perigosa rumo ao desconhecido. Com Moisés à frente, os hebreus, agora em centenas de milhares, embarcaram em uma jornada traiçoeira pelo deserto do Sinai. Sua fuga, no entanto, não foi sem desafios. O faraó, sua dor dando lugar a uma raiva renovada, mudou de ideia e perseguiu os hebreus em fuga com seu exército. Presos entre os egípcios que os perseguiam e o Mar Vermelho, os hebreus enfrentaram a aniquilação. Neste momento de desespero, Deus interveio. Ele abriu as águas do Mar Vermelho, criando um caminho seco para os hebreus atravessarem. Os egípcios, cegos por sua fúria, seguiram em perseguição, apenas para serem engolidos pelas águas que retornavam quando o mar se fechou sobre eles. O êxodo do Egito é mais do que um evento histórico. É uma história fundamental que moldou a identidade judaica por milênios. É uma história de opressão e redenção, de resiliência humana e intervenção divina. Para os hebreus, o êxodo serviu como um poderoso lembrete da fidelidade de Deus e de sua própria resiliência. Ensinou-lhes que mesmo nos tempos mais sombrios, mesmo quando confrontados com probabilidades insuperáveis, a esperança nunca deve ser abandonada. O êxodo também marcou o início de um novo capítulo em seu relacionamento com Deus. Foi durante suas andanças pelo deserto que eles receberam os 10 mandamentos, um conjunto de leis e princípios que formariam a base de sua fé e sua sociedade. A história dos hebreus no Egito continua a ressoar ao longo da história. É uma história que fala da capacidade humana tanto para a grande crueldade quanto para a compaixão extraordinária. Acima de tudo, porém, é uma história de esperança, um testemunho do poder da fé e do espírito humano duradouro. A história hebraica nos lembra que mesmo nos tempos mais sombrios, mesmo quando confrontados com obstáculos aparentemente intransponíveis, a esperança nunca deve ser extinta. Ela nos ensina que a opressão, em todas as suas formas, acabará por ruir, e que a justiça, por mais tardia que seja, acabará por prevalecer. A história do Êxodo é um poderoso lembrete de que a jornada humana é frequentemente repleta de desafios e contratempos, mas também é uma história de triunfo, um testemunho do espírito humano duradouro e da crença inabalável em um amanhã melhor.